Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 678 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando nessa jornada maravilhosa em Hebreus 11, falando sobre fé. Hoje vamos entrar no sétimo herói da fé. Lembrando mais uma vez, primeiro herói, Abel. Segundo, Enoque. Terceiro, Noé. Quarto, Abraão. Quinto, Isaque. Sexto, Jacó, que são os patriarcas, né? Tão falado. Abraão, Isaque e Jacó. E agora o sétimo na sequência é um dos filhos de Jacó, José. José, um dos 12 filhos, foi colocado aqui no rol dos heróis da fé também. Por quê? Vamos entender? No versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo, ou melhor, com os seus ossos. Bom, eu sou apaixonado pela vida de José, uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que nos ensina sobre integridade, fé, esperança, conexão com Deus, temor a Deus, santidade. É um exemplo incrível. A história de José, eu não vejo nenhum momento Deus desabonando ele por alguma coisa. Ele foi aprovado em tudo, tá? Não quero dizer com isso que ele não pecou, até porque a Bíblia fala que o único que não pecou foi Jesus, mas ele foi um grande exemplo para todos nós, de que nós podemos passar a vida em santidade, fazendo as coisas de Deus, agradando a Deus. A história de José, ela está na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, dos capítulos 37 até o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. Vai lá, lê esses capítulos, estuda a vida de José. Tem muito aprendizado. Mas hoje eu vou me ater ao que está falando aqui nesse versículo. O porquê que ele foi colocado aqui no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre fé. Fala que foi pela fé que José, quando estava para morrer, olha só que interessante, né? O próprio pai de José, Jacó, ele é colocado aqui também no momento da morte. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, isso é um versículo anterior, né? E próprio Isaque também, no final da vida. Abraão também, Abraão é colocado aqui também no final da vida dele. Então a gente já entende que é preciso ter fé para chegar ao final da vida, ainda agradando a Deus, ainda com força, ainda com discernimento, ainda em obediência. É por isso talvez que Jesus fale tantas vezes no capítulo 15 de João: permaneça até o fim, vai até o final. Porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. José começou bem e também terminou bem. Então, vamos nos ater a esse versículo. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Vamos lá, então, exatamente no trecho onde é descrito aqui esse versículo, que é Gênesis 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis, lá nos últimos versículos, né, que é o versículo 24 e 25, falando assim: Certo dia, José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão
Isaque e Jacó, seu bisavô, seu avô e seu pai. Ele conhecia a história, né? Ele conhecia profundamente as promessas que Deus fez a Abraão, e inclusive ele conhecia a profecia que Deus deu a Abraão, né? Que fala o quê? Que fala que lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, Deus fala a Abraão que o povo, que a descendência dele, que ele nem tinha filho ainda, mas a descendência dele seria gigantesca, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, do mar. E Abraão questionava, mas como? Se eu não tenho nem filho, se o meu servo é que vai herdar minhas coisas? Ele falava, não, o seu filho vai herdar. Só que naquele momento, Deus fala para Abraão, porém, a sua descendência, o meu povo, vai ficar como escravo durante 400 anos. 400 anos. Mas depois eles vão voltar para a terra. Vai ficar escravo numa terra estrangeira, mas depois vai voltar para a terra que eu prometi para você. Isso Deus falando para Abraão. José sabia disso. Vamos repetir aqui, ó. Ele falou, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e o levará deste país. Que país? Egito. Eles estavam no Egito. Para a terra que ele jurou dar a Abraão, Canaã, a Isaque e Jacó. Versículo 25. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Para onde? Para a terra de Canaã, para ser colocado ali junto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E aí fala que no último versículo, né, de Gênesis, José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto em um caixão no Egito. Por que será que José não fez como o pai dele, Jacó? Porque Jacó pediu para que levassem os ossos dele para Canaã. Mas José não. José falou, não, deixa os meus ossos aqui, deixa eu ficar por aqui, mas quando vocês forem salvos por Deus, quando vocês forem libertos por Deus dessa terra aqui, vocês me levam para lá. E olha que engraçado que eles não estavam como escravos ainda, muito pelo contrário. José tinha uma vida maravilhosa no Egito, né? Proporcionou inclusive para Jacó e para os seus irmãos uma vida fantástica, para os 70 que vieram de Canaã, né? Jacó, as esposa, concubina, irmãos de José, todos eles eram 70, chegaram lá, estavam super bem, tinham uma terra maravilhosa para eles, eles nem precisavam sair de lá, mas José sabia que não era o certo eles ficarem ali. E também sabia que não era justo pedir para eles saírem daquele lugar naquele momento, porque eles estavam vivendo algo maravilhoso. Mas, talvez o certo aos olhos dos homens seria o quê? Passou os 7 anos de vacas magras, né? Eles estavam ali no Egito, porque só o Egito tinha comida, só o Egito que poderia salvar eles da fome. Mas acabou os 5 anos das vacas magras, volta para Canaã. Mas não foi assim, né? E Deus já sabia que não seria assim. E depois passaram-se aí 430 anos, né? Deus fala 400 anos para Abraão, mas depois na contagem certinha dos anos são 430, né? Que desde José, desde que eles chegaram no Egito até a saída, até o êxodo, né? Até a saída deles para o deserto e depois para Canaã. Então, gente, olha que interessante. José, ele é citado como herói da fé porque ele acreditou nas promessas de Deus a Abraão. Ele tinha, por mais que ele não estivesse lá,
Ele sabia que o que Abraão falou para Isaac, o que Isaac falou para Jacó e o que Jacó falou para ele, José, era de Deus. Ele se firmou nessa promessa. Mesmo que não foi diretamente para ele, não foi Deus falando diretamente para ele. Então nós temos que aprender com José nesse sentido. Acreditar nas promessas que Deus fala para os nossos antepassados. E com isso, trazendo para a nossa vida, trazendo para a prática, quem são os nossos antepassados? Todas essas pessoas aqui da Bíblia. De Adão para cá, de Noé para cá, todos eles são nossos antepassados. Então vamos acreditar nessas promessas de Deus para os nossos antepassados, que elas vêm de geração em geração, em geração em geração, até as nossas vidas. E que nós possamos com isso acreditar que Jesus sim está voltando em breve, tá bom? É olhar para o futuro e saber algo grandioso está para acontecer, mas nós precisamos nos preparar. Assim como José falou, olha, vai acontecer isso, façam isso. Deus deu direcionamentos ao povo dele, aos irmãos dele, deu direcionamentos à família dele. E isso foi cumprido. Lá no livro de Josué, quando Josué estava prestes a morrer, lá com 110 anos, é engraçado que nessa época as pessoas viviam nessa média. Moisés viveu 120 anos, José viveu 110, Josué 110. Então, quando fala de geração, só um detalhe, quando Deus falou 400 anos, ele se referiu 4 gerações. A geração era contada aí de 100 em 100 anos. Tá? Mas depois, quando foi feita a contagem mesmo, deu 430 anos. E lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 24, se não me engano, foi exatamente o momento em que os ossos de José chegaram, passaram pelo deserto todo e depois chegaram os ossos lá onde ele pediu para que fosse colocado, junto com Jacó, junto com Isaac, junto com Abraão. Amém? Então vamos aprender com José nesse sentido, vamos trazer para as nossas vidas e acreditar que todas as promessas de Deus aos nossos antepassados que constam na Bíblia, elas vão acontecer nas nossas vidas. Então, para a gente ter essa fé, a gente precisa primeiro conhecer as promessas. Para conhecer as promessas, precisamos ler a palavra, precisamos estar conectado à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de José, por este exemplo maravilhoso. Pedimos também, Pai, que o Senhor revele as suas promessas para nós, que nós possamos conhecer as suas promessas e que possamos nos firmar nessas promessas, nos apoiar nessas promessas e pela fé que nós possamos viver de acordo com a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Senhor, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, sabemos que Ele em breve voltará, que estejamos preparados e alinhados contigo, aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.